Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco do TTL Projetos Eletrônicos e hoje a gente vai para a nossa segunda videoaula, pessoal, beleza? Na primeira videoaula aprendemos a como instalar e craquear o Proteus 8.5, tá? Nessa segunda videoaula vou mostrar para vocês como que a gente procura componentes, como que a gente cria um novo projeto, tá bom? Como funcionam as ferramentas do Proteus, o que que a gente pode utilizar, como que a gente vai utilizar, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, porque vai ter bastante conteúdo sobre eletrônica aí, tá? Bastante mesmo, sobre eletrônica analógica, digital, microcontroladores PIC, tá bom? Então, vamos lá. Abrir o Proteus. Aí, como ele abre essa página pra gente, e aqui a gente vem File, Novo Projeto, New Project. Beleza? Aqui ele está perguntando qual que é o nome do seu projeto. No nosso caso eu vou colocar aqui aula underline 02, tá? E no browse ele perguntou onde você quer salvar o seu projeto, tá? Se você já criou uma pasta tipo pisca-pisca, e você criou uma pasta pisca-pisca, então você pode salvar dentro daquela pasta. No meu caso eu não vou fazer isso, eu vou salvar na área de trabalho. Ok, beleza? Então vamos next. Aqui ele pergunta qual que é o tamanho da folha que você quer utilizar no seu projeto, tá bom? Então, se o seu projeto não é um projeto muito grande, é uma coisa mais ali com programação, vai usar um PIC, alguma coisa do tipo, que você não vai ocupar muito espaço, você usa aqui a folha A4, A3, que é o suficiente. Agora, se é uma coisa bem grande, você usa A1, A2, que é uma folha bem maior, tá bom? Dá um next. E aqui ele pergunta se a gente quer criar placa de circuito impresso. Olha aqui, ó. Create a PCB layout. Se a gente vai querer criar layout de placa de circuito impresso. No nosso caso, a gente não vai criar. Então, download create a PCB layout. Deixa ticado a primeira opção aí que tá tudo certo. Next, tá bom? Agora, nessa próxima página, ele pergunta se a gente quer criar firmware. Então a gente não vai criar firmware, então a gente coloca no firmware project, porque a gente não vai criar programação nesse projeto também. Vamos dar um next, e aqui ele mostra pra gente só confirmando o que a gente fez aqui, tá? Não vamos criar layout, não vamos criar firmware, vamos criar somente esquema elétrico. Então, finish. E é isso aí, pessoal. Aqui ele abre pra gente essa página aqui, é onde a gente vai inserir os nossos componentes, é onde a gente vai criar o nosso projeto, vai fazer a interligação das coisas, tá bom? É nessa parte aqui. Então, no nosso caso aqui, tem algumas ferramentas do Proteus. Se você vem aqui em Terminais Mode, você tem 5 volts, que é o Power. Você tem referência negativa, que é o Ground. Você tem Default. Default, pessoal, é muito importante, tá? Às vezes você vai fazer uma coisa, você precisa ficar interligando esses fios aqui, ó. Um pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Muitos fios e fica aquela bagunça, certo? Ctrl Z aqui. Fica aquela bagunça que todo mundo já sabe que é complicado. Então o default serve basicamente para a gente poder dar uma diminuída nessa bagunça. A gente endereça onde a gente quer que vá um default e ele vai de um ponto até outro. Por exemplo, se eu tenho um outro default aqui, eu coloco o nome desse daqui de D1 e eu coloco nesse daqui também de D1, tudo que tiver chegando de sinal nesse default aqui, ele vai chegar nesse aqui também, tá? É como se eu tivesse uma linha daqui para cá, só que eu não tenho, tá? Beleza? Faz como se fosse uma interligação virtual, então a gente não precisa ligar fios, diminui as nossas ligações de fios, beleza? Então é isso daí. Aqui nós temos a referência de 5 volts, então se você vai montar uma coisa que você só precisa de uma fontezinha ideal de 5 volts, aqui está ela. Temos 5 volts nesse cara aqui e temos a nossa referência negativa aqui, beleza? Agora se você falar assim, ah, mas eu quero 12 volts, sem problema. A gente sai do Terminals Mode e vem para cá, ó.
Generator Mode. Aqui, ó, tá vendo? DC. Então a gente pega esse carinha aqui que também é DC, tensão contínua. E a gente vem aqui, ó, Voltage. Então a gente coloca a tensão que a gente quiser aqui. Ah, eu quero 12 volts. Beleza. Então a gente renomeia aqui para a gente saber que aqui nós temos 12 volts. Então agora aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho 12 volts. E consequentemente também preciso de uma referência negativa interligada ao meu circuito. Beleza? Então é isso aí. Vamos fazer um teste simulando esses dois caras aqui. Vamos lá. Vamos pegar um LED aqui, ó, onde a gente vai procurar componentes. A gente vem aqui em Component Mode, tá bom? E aqui a gente clica 2 vezes nessa parte branca. E aqui a gente coloca o nome do componente que a gente quiser. Se você não quiser colocar nome, se você não sabe nome e você quiser procurar, então você vem aqui, tem bastante coisa aqui, procura o componente que você quiser, mas no nosso caso eu já sei o que eu vou procurar, então eu já coloco o nome direto aqui. No meu caso, Res, vou pegar um resistor, beleza? Resistor, vou pegar um LED, vou pegar uma lâmpada, vai, vou pegar uma lâmpada, lamp, aqui ó, Lamp Active, beleza? Sempre procurar o Active ou Device, que é uma coisa que a gente sabe que já vai funcionar no Proteus, porque ele vai simular pra gente, a gente vai ver se a lâmpada acendendo, apagando, tá bom? E Device porque é uma coisa que já funciona bastante no Proteus, funciona mais do que você pegar, por exemplo, essa aqui, uma lâmpada que tem número de série, modelos, entendeu? Funciona mais o Device ou o Active, tá? Então você vem aqui, Lamp Active, pegou o resistor, pegou a lâmpada, ok. Então vamos colocar uma lâmpada aqui, nós temos 12 volts nela, passando por ela, tá certo? E aqui nós vamos colocar um LED, vamos aqui ó, LED, tá certo? Vamos procurar o nosso LED que a gente procura aqui, olha aqui ó, LED Green, o que eu falei ó, Active, LED Green Active. Então dá 2 cliques no LED, a gente pega, coloca o nosso LED aqui. A gente sabe que o LED precisa de um resistor de limitação de corrente. Então a gente coloca um resistor aqui. Para você rotacionar o componente, só você apertar o mais ou o menos do seu teclado, tá? Que ele gira para um lado e para o outro. Então a gente coloca aqui. Interliga. Para você interligar, só você clicar na ponta do componente, aqui ó, tá vendo onde está vermelhinho, e até a outra ponta do outro componente e apertar de novo o botão do mouse. Para você trocar a resistência do resistor, vem aqui onde está 10K, coloca o mouse em cima, clica 2 vezes e você coloca 330. Você não precisa colocar 330 ohms, não precisa, tá? Não precisa colocar 330 ohms, porque aqui se você colocar só o valor que você quer de resistência, ele já interpreta como se fosse ohms. Mas se eu quisesse 330K, aí eu preciso colocar 330K, beleza? Então vou colocar 330 ohms e vamos simular. Tá? Vamos colocar mais umas coisas aqui para a gente ver a tensão, né? Aqui, ó, eu tenho voltímetro, amperímetro, tenho watímetro, eu tenho uma série de coisas aqui, é muito importante. Nós temos osciloscópio, analisador de sinais, timer, virtual terminal, se você for utilizar RxTX, comunicação serial, SPI, 2C, gerador de sinais, tá bom? No nosso caso aqui, que a gente vai mais utilizar agora é o DC Voltmeter, para a gente verificar a tensão que tem entre esse ponto e esse ponto. Sabemos que se você quiser medir uma tensão, você tem que colocar em paralelo, aqui ó, entre o ponto negativo e o ponto positivo do seu circuito, certo? Vamos mover ele um pouquinho para cá e vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar daqui para cá. Tá certo? Então, vamos lá. Eu acho que é só isso. E agora a gente simula. Dá um play aqui. Olha lá. 5 volts, 12 volts.
certo? Aqui eu não preciso estipular valor. Esse sinal aqui ele é de 5 volts. Então se você vai vir aqui, você vai pegar o power, ele tem 5 volts. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então é isso daí. E aqui você pode estipular se quer 12, se quer 15, se quer 20, se quer 30 volts. É só você colocar aqui a tensão que você quer utilizar, tá bom? Então vamos dar um pause aqui, um stop. Pausamos. E agora eu vou mostrar para vocês, já mostrei onde a gente procura componentes, só vir aqui, escolher o componente que você quer utilizar. Vamos fechar. Já mostrei onde a gente procura os sinais aqui. Aqui também são sinais, DC, Sine, Pulse. Se você quiser gerar um clock em uma determinada frequência, que é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Vamos pegar o nosso osciloscópio, já vamos aprender a utilizar o osciloscópio aí, certo? E a gente vem aqui, ó, e vamos pegar um sinal de pulso, beleza? Interliga ele aqui no nosso ponto A, dá 2 cliques em cima, pum, que nem a gente fez lá com o de tensão. Então aqui a gente escolhe, é pulso, tá? O nome eu não vou colocar nada. Qual que é a tensão do nosso pulso? Eu vou colocar 5 volts, porque a gente está utilizando 5 volts aí. E qual que é a frequência do nosso pulso? Né? A frequência eu vou colocar 15 Hz, beleza? Depois a gente vai ver o tempo aqui no osciloscópio e vai calcular ele para ver se o osciloscópio está sendo fiel à vida real, né? Ao cálculo, se ele funciona bem. Beleza? Então vamos dar um OK e vamos dar um play. Olha aí, nosso osciloscópio aqui. É muito importante entender como que o osciloscópio funciona, tá? Vou preparar uma aula sobre somente esse osciloscópio, para a gente entender legal como que ele funciona, para vocês poderem utilizar ele aqui no Proteus ou até na vida real, tá bom? Aqui é a tensão, tá? Então, o que que acontece aqui? Volts por divisão. Então, eu quero 2 volts por divisão, então eu tenho aqui, ó, cada quadradinho desse simboliza uma divisão, certo? Então, se eu tenho 5 volts e é 2 volts por divisão, quantos quadradinhos eu tenho que ter? Eu tenho que ter 1, 2 quadradinhos e meio, tá? Porque aqui seria 2 volts são 4, mas metade de 2 volts é 1 volt, então forma o meu sinal de 5 volts, beleza? 1 volt por divisão, então eu tenho que ter 5 quadradinhos, então 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então é isso. Vamos ligar os cursores aqui, é só a gente apertar aqui e a gente consegue vir aqui no nosso ponto aqui, ó, e verificar a nossa tensão. Beleza? Tensão e o tempo, ok? No nosso caso, DC sempre, tá bom? Aí a gente precisa ajustar o trigger. Então ele está em DC e está em pulso positivo. Então a gente levanta aqui o nosso level de trigger e verifica ele. Olha aqui, ó, 5 volts. É o que a gente tem aí, tá bom? Clear cursor. 5 volts, que a gente regulou lá. Então colocamos DC aqui, é o que a gente está querendo medir. Aqui a gente ajusta o tempo, ó. Nessa barrinha laranja aqui a gente ajusta o tempo, tá bom? Vamos apertar em One Shot. Olha aí, ó. É isso que a gente quer. Vamos deixar ele assim, bonitinho. Vamos descer para cá, mais ou menos no meio. Então vamos lá, pessoal. A gente colocou uma frequência de 10 Hz e a gente que sabe a frequência é o inverso do tempo, tá? Então vamos ver qual que é o tempo do nosso período. O que é o período? Então no nosso caso aqui é o nosso ponto zero, é uma borda de subida do nosso pulso, de 0 a 5 volts. Então quando eu vou acabar o meu período e quando vai começar outro período? Assim que o meu sinal tiver a transição novamente de 0 para 1. Então aqui está em 1, foi para 0 e foi para 1 de novo. Então aqui é o final. Aqui é o meu novo ciclo. Então aqui, esse tempo é o que a gente tem, tá? O inverso da frequência é igual ao nosso tempo. Então no nosso caso, se a gente calcular na vida real aqui na calculadora, temos que ter esse tempo aqui, porque ele é o inverso da frequência, é o nosso período. Então
Beleza? Então é isso daí. Vamos fazer isso? Eu já fiz no Word aqui, já deixei preparado para a gente olhar. Então aqui é a fórmula da frequência. Então se eu quiser saber a frequência, eu tenho que fazer essa conta, tá? Frequência é igual a 1 sobre o tempo. Mas eu sei a frequência, eu defini a frequência, né? A gente colocou lá 15 Hz. Então agora eu preciso saber o tempo. Então, simplificação de fórmula bem simples aí. Se a frequência é igual a 1 sobre o tempo, e eu quero saber o tempo, está multiplicando, passa dividindo. Então, a frequência troca de lugar com o tempo. E aí a gente tem essa fórmula aqui. Tempo é igual a 1 sobre 15. Tempo é igual a 16,66 milissegundos. E a gente viu aqui que ele está bem fiel aqui, ó, 66 milissegundos. Beleza? Então é isso daí, tá? O osciloscópio funciona bem legal aqui no Proteus para simular tanto tensão alternada quanto tensão contínua. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver mais o que a gente pode ver aqui. Vamos dar um pause. AC voltímetro, se você quiser medir tensão alternada. Amperímetro AC, amperímetro DC. Tá bom? Olha aí. AC amperímetro, AC volts, AC amperímetro DC e amperímetro DC. Beleza? Aqui a gente mostrei os verificadores para vocês. Vamos ver eles funcionando aqui. Tá? Aqui, ó, verificador de tensão. Então a gente pega ele aqui, interliga ele até o ponto que a gente precisa e dá um play. Olha lá, tensão 12, igual a 12. É a tensão que a gente tem aqui. Beleza? Vamos procurar mais algumas coisas aqui. LED a gente já olhou, botão. Boot, a gente tem o nosso botão Active aqui, é o que a gente utiliza, tá? LED, tem muita coisa aqui, gente, muita coisa mesmo. Tô mostrando para vocês aqui bem o básico mesmo, para vocês conseguirem ir se familiarizando com o Proteus, tá bom? Vamos simular com o botão aqui para a gente acender e apagar esse LED agora, ver ele funcionando, tá? Então a gente pega o botão aqui, botão mais do teclado, rotaciona ele e interliga os pontos. Então agora o LED só vai acender quando eu apertar o botão. Olha lá. Beleza? Então eu acho que hoje é só, tá, pessoal? Nosso segundo vídeo aula aí foi bem prática, mostrando mesmo para vocês como que as coisas funcionam, tá bom? Na nossa próxima videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai montar o nosso primeiro circuito no Proteus. Vou pegar um circuito de pisca-pisca mesmo, a gente vai interligar os pontos, procurar os componentes, vamos montar o nosso circuito no Proteus, vamos utilizar default, não vamos ficar muito utilizando essas linhas aqui. Claro, se for uma coisa ou outra a gente utiliza, mas se for bastante coisa, vamos utilizar o default, tá? Na próxima aula vocês vão poder aprender a utilizar o default, beleza? Então é isso daí, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, vai ter bastante conteúdo legal aí, beleza? Eu preparei um material em PDF sobre componentes básicos do Proteus, o nome, simbologia, eu vou deixar na descrição do vídeo, então baixe o conteúdo, dê uma olhada, que tá bem legal. Beleza, pessoal? É isso aí, obrigado.